Chame filhos, chame pai, chame também o seu esposo, a sua esposa, para que possam acompanhar este programa em família. E assim, a você, amado internauta, nós queremos pedir para que possa partilhar o link do nosso programa, pois fazendo isso estará permitindo com que mais uma alma seja salva para Cristo e com que alguém acompanhe esta aula que vamos ter aqui, porque acredito e tenho fé, tenho convicção que será uma aula de sapiência, uma aula de muita mesmo sabedoria. Portanto, fique ligado, partilhe o link e Deus possa abençoar. Não queremos nos esquecer de todos os aniversariantes do dia, dizer que Deus possa abençoar rica e poderosamente a vossa vida, que Deus vos abençoe na entrada e na saída, que vivam os vossos anos e os anos que restam com muito temor do Senhor e com muito amor ao próximo, e que Deus possa abençoar, dizer que pregam o Evangelho dentro e fora do tempo. E a todas as famílias enlutadas nós queremos endereçar as nossas mais sentidas condolências e pedir com que o Espírito Santo possa fazer aquele que é o seu trabalho, que é consolar os vossos corações. Muito bem, nós queremos saudar aquela pessoa muito amada daquele nosso programa. Falo mesmo da minha querida dupla, minha amada Mana Lixuxa, dizer que Deus possa abençoar-te, Mana, Deus possa, na verdade, rica e poderosamente prosperar a tua vida em todas as vertentes. Já sabe, nós te amamos muito, eu te amo, e Deus possa abençoar. Saudações também à nossa realização, falo mesmo na pessoa do Mano Altino, que está na regia a realizar o nosso programa, o nosso cameraman, Fernando, que faz com que a nossa imagem possa aparecer aí em casa nesta melhor perfeição. Que Deus possa abençoar também a nossa querida produtora Lisandra, de igual modo a todos que de uma forma direta ou indireta cooperam ou trabalham para que este programa possa continuar e para que Deus possa continuamente abençoar vidas através da palavra de Deus e através dos homens de Deus que passam deste lugar para anunciar a palavra de salvação, o evangelho genuíno, a palavra pura, o evangelho da verdade. Falando mesmo o evangelho da verdade, hoje aqui nos nossos estudos recebemos um homem que fala a verdade, que não tem medo de falar a verdade, um homem usado por Deus. Falamos mesmo do nosso querido, amado reverendo J.C. Maloa, ele que vem para nos falar, na verdade, do que a Bíblia diz acerca ou sobre a comunicação com os mortos. Ultimamente olhamos e vemos, não é? Temos visto profetas a falarem que Deus é possível, Deus faz com que os homens de Deus falem com os mortos e os mortos falem da sua vontade para com os seus queridos aqui na terra, os seus queridos também, leve a sua vontade com os seus entes queridos. Na verdade, defende que é possível a comunicação e que, sobretudo, é bíblico a comunicação sobre, ou melhor, entre vivos e mortos. Na verdade, vamos também vendo alguns homens de Deus, não é? Alguns homens de Deus, não sei que Deus, e que vão falando dentro das igrejas, vão falar, vão usar a voz dos mortos, vão usar a voz do vivo, vão usar a voz dos mortos e defendem que os mortos podem falar também com os vivos, porque na Bíblia existem mortos que falaram com os vivos, vão falar de Eli, vão falar só Deus para nos dar a graça. Mas muito bem, hoje está aqui este homem de Deus que vai, na verdade, nos ensinar e nos dizer o que é que a luz da palavra da Bíblia diz acerca deste assunto. Mas, antes de eu lhe passar a palavra, mais uma vez, querido internauta, partilhe o link deste programa, porque Moçambique, Maputo, Moçambique, África, todo mundo precisa ouvir esta verdade, que na verdade será dita aqui neste lugar, neste canal 30, ou melhor, neste canal TMT, nesta posição 37, aqui na JTV, não é? Porque aqui, através dos homens de Deus, nós aprendemos a verdade. Portanto, partilhe o link, chame também alguém para que possa acompanhar este programa contigo. A Bíblia vai dizendo que o povo de Deus perece só por falta de conhecimento. Então, vamos nos encher do conhecimento e vamos aproveitar este momento que a palavra está acessível e pronta e disponível para todos, porque chegará o tempo, conforme a Bíblia diz, em que os homens vão correr atrás da palavra
palavra, mas a palavra não estará mais lá. Portanto, agora nós podemos achar a palavra, temos homens de Deus que vão abrindo a nossa vista. Então, sejamos obedientes, sejamos humildes, aprender. Deus irá rica e poderosamente abençoar as nossas vidas. Reverendo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e obrigado também por este tema que faz, na verdade, a sua cara, porque este tema precisa de muita coragem para ser tratado e abordado. Portanto, muito obrigado e pode saudar o povo lá de casa com a paz do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao programa, que Deus possa nos ajudar. Amém. E hoje é um dia especial para mim, porque ontem estivemos a lançar o primeiro single do projeto Gospel do cantor Rev J. Então, nasceu um bebê ontem. Amém. E é muito bom que o reverendo, logo no dia seguinte, esteja aqui no programa, mostrando que Deus nos dá muitos talentos e nós podemos usar todos eles para a glória dele no seu reino. Amém, glória a Deus. Por acaso, da última vez que o reverendo esteve aqui, alguém perguntou, mas o que significa J.C. Maloa? Eu disse, não sei. Então, só para matar a nossa curiosidade, imagino que sejam iniciais do seu primeiro nome ou segundo, mas não sei o que significa mesmo. Sim, tem um duplo sentido. Amém. São as iniciais dos meus primeiros dois nomes, sim. No entanto, quando eu entrei para a faculdade, eu pregava muito no campus universitário. E os meus colegas chamavam-me de JC, em referência a Jesus Cristo, né? Então já chegou esse JC outra vez, né? Jesus então, Cristo, okay. Eles usavam esse termo para demonstrar que estavam um bocadinho cansados das minhas mensagens de arrependimento e por aí fora. Então, o nome ficou. O nome ficou, eu abracei e ficou JC. Amém. Um nome bonito. Muito bem, já conhecemos, na verdade, o significado do nome do reverendo aqui. Reverendo, o que é que a Bíblia nos fala acerca da comunicação entre os vivos e os mortos? Muito obrigado pela questão. Então vamos a isso, não é? Porque é um tema muito complexo, que o Espírito Santo possa nos ajudar aqui a conversar. Eu, quando estava a preparar, tive um tempo muito corrido. Não tive assim muito vagar para fazer aquelas preparações de costume, mas eu pude me aperceber que é muito profundo o tema e são muitas escrituras que poderíamos usar aqui para tentar elucidar as pessoas, para não tornar o programa muito cansativo, para não enfadar as pessoas lá em casa. Eu acho que vamos conversar mais. É claro que vamos à Bíblia, temos que ir lá para fazer algumas citações, mas acho que as explicações podem surtir melhor efeito no que diz respeito ao tema aqui propostos. A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra e soprou as suas narinas o fôlego da vida, né? E o homem se tornou a alma vivente. Nós percebemos aqui que no plano de construção do homem, Deus forma, né, primeiro o corpo, e é por isso que a gente, quando a Bíblia diz formou, significa que é algo que foi feito foi feito de uma matéria existente, não é? Portanto, o nosso corpo ele foi feito da argila, portanto era alguma coisa que existia, que já existia na terra, mas depois houve um sopro de vida para este homem, para que ele se tornasse nesta alma vivente. Independentemente do que as pessoas acreditem, porque temos duas correntes doutrinárias quando tratam deste assunto, temos os tricotomistas e os dicotomistas, né? Que uns acreditam que o homem é tripartido, ele é composto por corpo, alma e espírito. Os dicotomistas, eles já acreditam, eles fazem assim uma correlação entre alma e espírito e acreditam que não há uma grande diferença. A Bíblia não é muito clara em fazer uma distinção entre a alma e o espírito, não é? Sem contudo, os dois argumentos eles são muito fortes, portanto não cai, os dicotomistas não caem na esfera dos heréticos quando dão as suas desculpas ou os seus argumentos, mas eu, quando faço uma análise bíblica muito mais profunda, eu percebo de fato que
embora a palavra alma seja uma palavra polissêmica, a gente possa encontrar com vários sentidos. A Bíblia é muito clara em fazer uma distinção, de fato, entre o corpo, a alma e o espírito. E nós percebemos que no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 3, a Bíblia diz que então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá além de 120 anos. Então aqui nós conseguimos entender que em algum momento o espírito ele se separa do homem e este homem deixa de ser um ser vivente, não é? Morre e é sepultado. Mas então fica aqui a questão sobre o que acontece com o espírito. Então nós encontramos em Eclesiastes capítulo 12, que diz assim, versículo 7, diz assim: o pó retorne à terra de onde veio e o espírito volte a Deus a quem o concedeu. Logo aí nós conseguimos entender que depois, neste fenômeno que a gente entende por morte, que é a separação do corpo da alma, né? O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o concedeu. Portanto, o espírito ele desce para o homem através de Deus, através do seu sopro, que faz com que ele se torne uma alma vivente. E o sentido inverso, que nós chamamos de morte, é quando este espírito volta a Deus, de onde ele foi concebido, e o corpo ele perece. No entanto, se nós lemos por exemplo, Zacarias capítulo 12, aqui eu já vou tentar me socorrer um pouco na nossa Bíblia. Eu vou pedir para ler, se chegares lá antes de mim, no versículo Zacarias 12, versículo 1. Eu já estou perto, estou aqui, Zacarias, já cheguei. A Bíblia ela diz o seguinte no versículo 1, diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Ok? Então, aqui nós entendemos também que se a Bíblia diz que Deus soprou no barro, né, na argila ali formada, e ela se tornou em alma vivente. A Bíblia aqui dá uma outra explicação em relação à questão do espírito. O espírito diz que ele formou o espírito do homem dentro dele. E aqui nós podemos responder algumas questões muito importantes em relação à questão da tricotomia, o corpo, a alma e o espírito. E nós percebemos aqui que o espírito do homem, porque temos o espírito do homem, temos o espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, o espírito do homem, que nós estamos a dizer aqui, que está, nesta versão, por exemplo, em King James, diz assim: estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. Então nós aqui vamos perceber uma coisa muito importante, é que sempre que a Bíblia fala do espírito do homem, ele coloca como um ponto de conexão entre o homem e Deus. Deus comunica-se com o homem através do espírito. Portanto, quando nós estamos a tratar de questões da alma, nós estamos a tratar questões que têm que ver com o sentido do homem, até porque, como eu disse, que a alma é um termo polissêmico. Ele pode, algumas vezes, ser substituído pela palavra homem como tal. Por exemplo, quando alguém diz, ou quando encontramos nas Sagradas Escrituras, alguém diz que a alma que pecar, esta morrerá. Não é? Quando a Bíblia diz isso, a palavra ali usada, ela é traduzida em algumas Bíblias para a pessoa que pecar, ela morrerá, no sentido de que a alma tem que ver com todas as nossas vivências, aquilo que são os contatos que nós temos com o nosso meio, e a alma é responsável por absorver isto, tornar a pessoa quem de fato ela é. Portanto, se
se eu gosto de cacana, se eu gosto de assistir, se eu gosto de música evangélica, se eu gosto de assistir filmes, se eu olho para uma pessoa e me simpatizo por ela, porque estes sentimentos, o gosto, o paladar, as preferências, elas todas recaem no âmbito da alma, não é? Ela que faz exatamente o ser quem ela de fato é. O espírito, por sua vez, ela vai ter responsabilidades muito mais de consciência, de relação com Deus, de comunicação com Deus, até porque a própria palavra diz que Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Portanto, o espírito é responsável, e eu costumo colocar as coisas de uma maneira mais simples que eu encontro para explicar isto, para as pessoas entenderem, se tu tens um computador, o computador tem a máquina em si, é o hardware, vamos dizer, o corpo. E depois, dentro do hardware, tu tens o software, que é a parte responsável por processar as informações. Então, esse software seria a alma. Mas depois tu tens o programa, não é? Que tu vais colocar através do USB, não é? E esse USB seria o espírito. Portanto, se tu tens um computador, ainda que ele tenha o hardware, o software, se tu não colocas lá toda a programação, ela não funciona, não é? E como é que essa programação ela é funcional? Através de um USB ou de um disco, né? Antigamente era um disco que se usava, hoje é o USB, que é colocada dentro do computador e conecta-se com a parte interior do computador para que ele comece a processar. Da mesma maneira, quando o Espírito de Deus se conecta com o homem, o espírito do homem que estava morto em virtude do pecado ganha vida. Amém. Portanto, todo aquele que não recebe o Espírito de Deus, o fogo do Espírito Santo, é uma alma frígida. E aí nós entendemos também a questão polissêmica da palavra, porque por vezes para explicar coisas espirituais nós precisamos de recorrer àquilo que a gente conhece. Então a Bíblia, quando fala de morte do espírito, não é? É para que a gente perceba exatamente morte espiritual, né? Que a gente perceba exatamente qual é o estado do espírito, não é? Naquilo que é a nossa linguagem, naquilo que é a nossa percepção, quando a mesma não tem esta conexão com Deus. Logo, uma pessoa que não está conectada com Deus, ela é um espírito morto, e é por isso que Jesus Cristo disse para alguém que queria primeiro enterrar o seu pai, deixe os mortos enterrarem os seus mortos, dizendo que aquelas pessoas estavam lá, estavam espiritualmente mortas, mas tu vem me siga, porque é através de Jesus Cristo que essas pessoas poderiam ganhar vida. Amém. Ok, até aqui eu estava a tentar explicar mais ou menos aquilo que é um bocadinho confuso e complexo em relação ao ser humano como tal. Vamos avançado. Quando Deus comunica-se com os seres viventes depois de pecarem, ele estabelece esta sentença, nós vamos nos apercebendo que várias atitudes eram tomadas por parte desses homens para que pudessem ganhar vida e pudessem se comunicar com Deus. Os nossos patriarcas, os mais antigos, né, eles tinham o hábito de amontoarem pedras e através dessas pedras eles ofereciam sacrifícios. Nós encontramos o primeiro sacrifício de Caim e Abel, que um não foi aceito, outro foi aceito, mas houve sempre uma tentativa por parte dos nossos patriarcas em se comunicarem com Deus. E nós também percebemos que esta comunicação com Deus, enquanto era fluida para alguns que eram aceitos perante Deus devido à sua conduta, não foi equivalente para todos. Muitos há que não se conectaram a Deus e que passaram a adorar entidades espirituais, vamos lá dizer, na tentativa ou na expectativa de quererem se comunicar com um Deus, como dizia Paulo,
esse Deus que vocês chamam de o Deus desconhecido, é este a quem eu prego. Portanto, aquela pregação de Paulo ali naquele momento era um reflexo de uma sociedade caída, idólatra, à busca de um Deus desconhecido e que via nas várias estátuas, nos vários artefactos, uma maneira de se conectar com o além. Porque a alma, ela precisa de ser alimentada e ela não é alimentada a não ser pelo Espírito de Deus, né? E é por isso que algumas pessoas, mesmo que se digam ateus, elas procuram sempre alguma coisa que lhes possa completar, que lhes possa dar uma certa alegria, um certo prazer, porque a alma também precisa disso. E quando não encontram estas comunicações espirituais com o oculto, são susceptíveis. Pois então, Deus, sabendo disso, ele foi dando ali algumas regras para que o seu povo, uma vez resgatado por Moisés, já estou a entrar já para a época mosaica, não é? Ele foi dando ali algumas regras a Moisés de proibição de contactos com estes seres do além, como faziam as sociedades à volta de Israel. Então nós encontramos, por exemplo, em Levíticos capítulo 19, versículo 28, Deus dizendo assim: não fareis cortes no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém, também não fareis nenhuma imagem, tatuagem. Portanto, ele já começa a dizer ali que os que estão vivos não devem fazer sacrifícios nos seus corpos porque alguém se foi, porque alguém morreu. E esta advertência, ela vinha a propósito de que algumas sociedades, e até um pouco na época medieval, quando tratamos, por exemplo, dos incas, dos astecas, eles tinham muito vamos assim dizer, estes cultos aos mortos, em que eles faziam tatuagens, cortes, e invocavam entidades, recebiam entidades e por aí em diante. Mas Deus já tinha lá advertido para que eles não pudessem fazer isso, colocar nenhum sinal, tocar no seu corpo. Portanto, Deus estava ali a tentar estabelecer, de facto, um afastamento entre aquele povo e estas entidades, qualquer comunicação com estas entidades. Muito bem, reverendo, eu vou pedir só para segurar o seu fio de pensamento. Bom, pela minha vontade não íamos embora, porque estou tão atenta, estou sendo abençoada a aprender aqui da palavra de Deus, mas enfim, temos que cumprir os nossos deveres comerciais. Então, portanto, vou pedir mesmo a nossa realização para que nos leve a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Não saia daí, cora, leve seu caderno, sua caneta para registrar alguma coisa, porque dá para ver que a aula de hoje é uma aula muito abençoada. Portanto, vai escrevendo. Facebook um dia pode perder a live, mas na tua agenda ou no teu caderno, lá pode ficar as suas anotações, os seus apontamentos que vai fazendo aqui, na medida que o homem de Deus vai ensinando, para que não possamos perecer por falta de conhecimento. Até já! Surpresa, encantado. The Lord is saying, O Senhor está dizendo: there are certain gods há certos deuses that have been worshipped que eles têm in Mozambique. em Moçambique. Repent, Arrependa-se, repent, arrependa-se, and turn away from sin. saia do Let pecado. us enter, Vamos andar, enter, entrar. let us enter. Vamos entrar. The Messiah is O coming. Messias está vindo. Olá, amigo. Eu venho através deste curto e breve vídeo dizer o quão a sua vida é importante. Para mim e para os que te rodeiam, não tire a sua vida por um momento de dor que tu esteja a passar. Eu venho para dizer stop ao suicídio. A palavra de Deus é vida. Sendo assim, eu, Amélia de Xuxa, E eu, Manuel Bute, trazemos para ti diversos temas. e diferentes homens de Deus, segunda, terça, Quinta e sexta-feira, aqui. no Vidas em Cristo.
Temos duas equipas, duas estrelas e temos os teus jogos. A ação ao vivo da Bundesliga e o Brasileirão Série A estão na TMT. Venha jogar com o teu jogador favorito e a tua seleção favorita. Ao comprares o teu kit TMT por 1.300 meticais, ganhas logo um mês no pacote clássico Marrala. Recarrega a tua conta no pacote clássico por apenas 195 meticais semanal ou 550 meticais mensais para estares por dentro de tudo o que acontece no mundo digital. TMT, o mundo digital em sua casa. Olá, caro telespectador internauta. Meu nome é Kátia Balati. Quero convidar-vos a acompanhar o programa Minha História na sua segunda edição, todos os domingos, quando for 15h30, aqui na JTV. Sabia que a JTV está mais perto de si? Sim, é isso mesmo. Siga, partilhe e deixe o seu like na nossa página do Facebook JTVMZ e YouTube JTV Moz e desfrute da melhor programação que preparamos para si e sua família. JTV, toda a religião no só canal. Muito bem, estamos de volta para este que é o segundo bloco do nosso programa. Conforme temos dito, a glória da segunda casa costuma ser maior que a da primeira, do segundo bloco também costuma ser maior que o do primeiro, portanto, fique na expectativa porque o homem de Deus estava aqui a trazer ainda uma revelação tremenda. Tivemos que parar para cumprirmos com os nossos deveres comerciais, mas tudo bem, já vou devolver agora a honra, não? A palavra, não é assim que é, para o homem de Deus continuar a nos honrar aqui com o ensino que Deus trouxe hoje através dele. O homem de Deus pode dar continuidade do teu ensino. Amém. Então nós vamos ver aí que Deus, quando fala com Moisés, ele vai dando regras específicas sobre contaminação, não fazerem aquelas mesmas práticas que das sociedades que estavam à volta deles. Nós encontramos também Levítico 19:31, a Bíblia dizendo: não vos voltarei para os que consultam os espíritos dos mortos, nem os que adivinham o futuro, porquanto eles vos contaminarão. E Deus está dizendo especificamente aí que a proibir que haja qualquer contato entre estes vivos e estes espíritos dos que já morreram. Em 20:26 a Bíblia diz que sereis consagrados a mim, pois eu, o Senhor, sou santo e vos separei de todos os povos para serem exclusivamente meus. O homem ou a mulher que entre vós invocarem os espíritos dos mortos, forem médios, adivinhos ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento e o seu sangue cairá sobre eles. Portanto, Deus era muito rigoroso e continua, né? Ele é muito rigoroso. Vamos colocar a coisa no presente. Ele é muito rigoroso em relação a estes contactos com os espíritos dos que já se foram. No entanto, nós encontramos já em Judas capítulo 1, versículo 9, há uma menção sobre uma batalha que aconteceu para o corpo de Moisés, em que o arcanjo Miguel teve que intervir. E ali nós temos um primeiro caso de uma morte um bocadinho assim, vamos lá assim, misteriosa, em que o corpo desaparece, há uma luta pelo corpo, e nós temos Moisés como uma figura que alguns entendem que não passou por uma morte convencional, né? Em virtude deste combate que houve aqui. E depois nós também temos uma outra questão que acontece com Elias, né? Que ele ali é muito claro, né? Que ele é arrebatado através de uma carroça de fogo e ele se vai embora. Temos também Enoque, que não passa por uma morte normal, uma morte comum. Portanto, no caso de Enoque e do Elias, eles são muito mais claros. Eu faço menção desses três porque lá mais à frente nós vamos voltar a falar sobre estes, porque eles têm uma aparição ali com Jesus e os seus discípulos, que vai ser importante fazermos aqui uma avaliação. Mensagem para fazer certas coisas que são abomináveis diante de Deus. Exatamente, então vai ser importante nós fazermos menção a isto. Amém. Mas faz teologia, uma escritura muito importante que é muito mal interpretada, que está em Samuel, 1 Samuel 28, versículo
1 Samuel 28, a partir de 3. Nós, como temos pouco tempo, eu talvez não consiga ler aqui tudo. Vou talvez dar uma explicação que depois pode nos ajudar a entender aqui algumas coisas em relação ao cenário aqui encontramos. Nós estamos aqui no caso em que o Saul, não podendo se comunicar, Samuel já havia morrido, versículo 3, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns, os curandeiros, né, ou aqueles que consultam, e os que consultam os espíritos. Agora aqui há uma coisa muito importante, é que a doutrina espírita, nós temos ela desenvolveu muito através do Allan Kardec, não é? Que escreveu um livro que se chama O Livro dos Espíritos. E ele desenvolve ali um método de contacto entre os homens e os espíritos do além. Bom, para nós que estudamos essas coisas, que queremos entender, é um livro interessante de se ler. Aliás, todos os livros religiosos, para quem já... É o Livro dos Espíritos. Como? O título do Sim, livro. o título do livro é O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Eu estava a dizer que todos os livros religiosos são, para quem já é maduro espiritualmente, que tem uma convicção muito profunda, são interessantes de fazer uma leitura e fazer ali algumas interpretações, porque de certa maneira o que nós entendemos é que Satanás, quando ele pretende passar uma determinada doutrina, e essa doutrina não vai em consonância com a palavra de Deus, ela não coloca a doutrina de forma assim, de forma direta, contrariando o que Deus diz. Ele nunca vai fazer isso, desde a mentira ali com a Eva até os dias de hoje. Ela vai aceitando algumas coisas que são essenciais, que são senso comum, né? Por exemplo, no Livro dos Espíritos, o que foi mais ou menos uma entrevista, né, que o Kardec ia fazendo algumas questões aos espíritos, e esses espíritos iam respondendo. Para quem não está dentro da doutrina espírita e do espiritismo, né, tem várias maneiras de fazer assim uma aparição de um espírito que depois vai respondendo algumas questões através de uma mesa redonda. Podem sentar pessoas que fazem evocação desse espírito, pode-se colocar ali alguns artefactos que fazem perguntas de sim ou não, e o objeto que está ali vai se movendo de forma sobrenatural para sim ou para não. Ou as pessoas vão recebendo entidades, essas entidades vão respondendo, não é? Pode-se fazer aquilo que chamam de psicografia, que é a pessoa recebe uma entidade e vai escrevendo tudo aquilo que aquela entidade pretende transmitir, não é? E depois o livro, a música, ou seja lá o que for concebido através dessa entidade, vai receber ali a assinatura desse espírito. Portanto, Allan Kardec não era o nome desse indivíduo, ele mudou de nome em virtude das suas revelações espirituais. Mas nós vamos entender ali que ele vai falando, por exemplo, reconhece a grandeza, a omnipotência de um Deus que é infinito e por aí em diante. No entanto, quando vai já a questões de revelação, de contato, porque aí é que está o centro da questão. Com quem é que nós devemos falar, contactarmos quando pretendemos nos conectar com a divindade, né? Quem é o intermediário no caso concreto? Ou como é que a gente busca esta inspiração para nos conectarmos a Deus. E é aí onde nós encontramos muitos erros doutrinais, e é aí onde muitas das vezes nós caímos em várias heresias, em várias apostasias e outros problemas mais que se vão surgindo. E o que estava a acontecer aqui é que em Israel havia muitas pessoas que praticavam essas atividades, embora fosse criticado pela Bíblia. E o próprio Saul fez questão de aniquilá-los, porque a Bíblia
não permite que essas pessoas sobrevivam dentro de um contexto de um povo que se diz povo de Deus. No entanto, quando Saul encontrou-se em maus lençóis, já lá para o fim da sua vida, ele mesmo, vocês depois vão ler aí em casa todo o capítulo, ele mesmo procura uma feiticeira de Endor e ali ele pede para que se invoque o espírito de Samuel para que lhe dissesse ou para que lhe prognosticasse, porque Samuel era um profeta e os reis, eles tinham nos profetas alguém que de facto passava mensagens e passam mensagens da parte de Deus. Portanto, ele estando inseguro e não tendo alguém que pudesse comunicar-se com ele, estando em apuros, se você for a ler aqui no versículo 6, diz assim. Vou começar do 5, diz assim: quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profeta. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos, ou uma necromante, em algumas traduções, ou uma médium, para que eu a consulte. Ok? Então eles disseram: existe uma em Endor. Depois aqui engraçado é que eles sabiam que existia uma. Não sei como é que eles sabiam que Sempre sabem. Sempre sabem, né? Mas estão ali e fingem de que não sabem, não é? Então Saul disfarçou-se e lá foi consultar. O que aconteceu ali é que a mulher, no versículo 3, diz, Orelha disse: não tenha medo, o que está vindo, né? Porque houve uma invocação. Quando a mulher viu, Samuel gritou: por que tu me enganaste? Porque ela viu ali coisa. E vocês vão ver aqui que este espírito, este vulto, ele sobe de baixo para cima, não é? Ele sobe de baixo para cima. Se nós estamos a dizer que os espíritos voltam para Deus, de onde vieram, era o espetável era que viesse de cima para baixo, mas não, este espírito ele vem de baixo, não é? E o que acontece é que depois diz: olha, vejo um ser, versículo 13, não tenhas medo do que você está vendo. A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ela perguntou qual é a aparência. Quando deu-lhe a aparência, ele disse: isto aqui só pode ser mesmo ele, né? Então Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Fazendo-me subir. Depois, veja só, ele toma isto como uma perturbação, porque ele foi feito subir, porque não era expectável que ele subisse. Na verdade, aquilo que está a acontecer, temos que entender aqui a escrita, a fala da escrita, a revelação progressiva e muito mais. Mas podemos assim dizer que está a acontecer aqui o tópico da nossa conversa de hoje, uma comunicação com o morto. No caso concreto, para quem lê isto aqui a correr, fica na percepção de que está-se a conversar aqui com Samuel, mas não era Samuel que tinha aparecido aqui. O que tinha aparecido aqui, pelas características, pela fala e pelo que aconteceu depois, porque esta revelação toda, esta conversa toda trouxe perturbação para Saul e morte para ele, não é? Então o que estava a acontecer aqui era um espírito demoníaco que a trabalhava juntamente com esta feiticeira, não é? Que apareceu ali e trouxe este engano que acabou levando este homem aqui ao suicídio, não é? Então aqui nós encontramos uma grande advertência da parte de Deus. A consulta a estes mortos, eles levam uma pessoa ao abismo e por fim ao suicídio e outro tipo de problemas que podemos aqui que podemos imaginar. Agora, alguém pode depois me perguntar: mas não, é que eu já estive num determinado sítio e depois uma entidade, falei com o meu avô, falei com o meu tio, que disse, exatamente, né? Então, o que acontece aqui é que nós estamos perante uma batalha espiritual em que, de facto, existem alguns espíritos entre os homens, da mesma maneira como existem anjos entre os homens. Nós temos anjos aqui nesta sala, há anjos aqui que estão a fazer toda a guarda desta atmosfera, por causa do programa que nós estamos aqui a emitir, mas também existem espíritos maus, demônios, que são anjos caídos. Eles não têm legalidade sobre a terra, que fazem uma batalha para enganar o homem, porque a Bíblia diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Portanto, há um trabalho de inteligência
e contra a inteligência, para que as pessoas não tenham conhecimento da verdade e assim elas possam ser enganadas. No entanto, existe na Bíblia aquilo que nós chamamos de visitação, não é? Okay. Eu quero estabelecer aqui uma diferença muito clara entre invocação de espíritos, como foi feito aqui. Nós podemos entender que quando há uma invocação de espíritos, este espírito precisa de ser chamado, ok? A entidade Y venha, ok? Aí está-se a fazer uma invocação de espíritos. Isto é demoníaco, ok? É demoníaco. Vou agora invocar o meu avô, vou invocar o meu tio, vou invocar, sei lá, então estamos perante uma ação demoníaca. Mas também temos aquilo que se chama de aparição, né? Ou visitação, perdão. Visitação. Nas visitações, nós não temos vamos assim dizer, um desejo por parte de um homem, no entanto, que tal, ou uma vontade explícita do homem para invocar um determinado espírito ou uma pessoa para aparecer. As visitações bíblicas, agora também está para a Bíblia, o que ela de fato fala em relação a isso. As invocações, as visitações bíblicas, muitas vezes elas, ou maior parte das vezes, ou quase sempre que a Bíblia falou, foi sem vontade do homem, foi algo que aconteceu de forma esporádica e não é por parte de nenhum espírito de uma pessoa que já morreu. Portanto, sempre que nós temos uma visitação, é de um anjo de Deus trazendo uma mensagem da parte de Deus para um homem. Logo, o que eu estou aqui a tentar dizer, meus amados, é que na Bíblia não vamos encontrar em nenhuma parte alguém falando com outra pessoa que já morreu. Nós não temos isso na Bíblia. O que nós temos na Bíblia é um contato entre uma pessoa viva e um anjo que geralmente é denominado anjo do Senhor, ok? Muitas vezes é colocado como um anjo do Senhor, que fala com este homem mensagens que vêm da parte de Deus. Aqui já podemos entender uma coisa: um anjo não é alguém que morreu. Um anjo é alguém que foi concebido, criado pelo próprio Deus. E aqui, de forma muito evolutiva, nós podemos perceber que há uma diferença. Quando a Bíblia fala de anjo do Senhor com A minúsculo, nós estamos a falar de anjos enviados para ministrarem da parte de Deus. E quando nós temos o anjo do Senhor com A maiúsculo, há ali uma inferência à presença de Cristo através desse anjo do Senhor. Então nós temos aí, por exemplo, no caso de Josué, que vê um homem parado com uma espada, ok? Ele nem se percebe que aquele era um anjo, até que chegou perto e percebeu que, não, estou aqui diante de um ser angelical. Nós temos, por exemplo, no caso de Gideão, temos uma aparição dessas no caso de Gideão. Temos temos também no caso de Zacarias, no caso de Zacarias podemos ler Zacarias, que é o capítulo 13. Nós temos aqui, é muito interessante esta passagem, dá para fazermos aqui no versículo 13, diz assim, naqueles ok, Zacarias é 3, não é 13, eu estou a fazer confusão com 13, acho que é o 3, diz assim, é 3, diz assim, versículo 1 diz assim: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Aqui você vê que o anjo está com a minúsculo, né? Do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém, repreenda. Este homem não pareceu uma tição tirada do fogo. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e eu coloquei vestes sobre você. Então estamos a ver aqui este anjo falando com Josué, não é? E nesta fala nós não encontramos aqui uma pessoa que já passou, uma pessoa que morreu, ou alguma coisa que está se comunicando com os vivos. Na verdade,
esta inferência de comunicação com os mortos, além deste aspecto que eu fiz menção aqui, que tem que ver com as culturas pagãs, com o espiritismo e com a feitiçaria, de certa maneira, nós encontramos alguma confusão também no catolicismo, que de alguma maneira coloca as pessoas que morreram num estágio de limbo, de poderem de poder se fazer intercessões a favor destes, ou de mesmo estes, uma vez mortos, poderem de alguma maneira abençoarem, transformarem-se em anjos da guarda, que depois vão fazer alguma coisa benéfica para o ser humano. No entanto, isso aí não tem nenhum respaldo bíblico. Alguns livros que fazem alguma referência sobre isso são livros apócrifos ou livros deuterocanônicos. Livros deuterocanônicos são livros que não caíram no cânon da Bíblia que nós usamos, e estes livros deuterocanônicos não caem no cânon precisamente porque tem muitas contradições, os seus escritos não são comprovados, a sua datação, e nem são comprovadas a sua escrita por parte de quem é invocado que escreveu. Portanto, são livros com algumas dúvidas ali no meio, e que são aceitos, por exemplo, os deuterocanônicos são aceitos pela católica, mas já não são aceitos pelo universo dos cristãos. Meus amados aí em casa, indo um pouco mais adiante com esta questão da comunicação, né, com os mortos, porque eu estava a dizer, e volto a recapitular, que não encontramos na Bíblia nenhum caso de alguém que fala ou que se comunica com uma entidade que já se foi. Nós temos, no caso, por exemplo, de Zacarias, quando recebe a novidade de que a sua mulher ia ficar grávida, foi um anjo que falou com ele, e depois ele ficou ali emudecido. Então nós encontramos sempre esta comunicação com além neste sentido. No entanto, é importante ter muito cuidado também quando alguém diz que eu falei com um anjo veio e comunicou-se comigo, falou uma e outra coisa, porque a própria Bíblia depois já demonsta dizendo que o Satanás até iria se transfigurar em anjo de luz para, se possível, aldrabar o máximo de número de pessoas possíveis, né? Portanto, é importante ter muito cuidado, porque nós encontramos várias doutrinas antibíblicas em que as pessoas que foram precursoras dessas doutrinas disseram que tiveram contatos com anjos. Por exemplo, o Joseph Smith, quando escreve o seu livro de Mormons, que é um livro completamente herético, e a Igreja de Cristo dos Santos dos Últimos Dias é também herético em muitos sentidos. Ele invoca que teve um contato com anjos. A mesma coisa em relação, por exemplo, ao islamismo. Maomé também teve um contato ali com anjo, que depois eu já li o Alcorão todo, de capa a capa, e o que nós percebemos ali, fazendo uma leitura minuciosa, tenta muitas vezes contrariar o que a Bíblia diz, mas buscando passagens bíblicas, não é? Isto é, pega uma passagem bíblica e depois faz uma interpretação à sua maneira, dizendo ou inferindo de forma não muito clara que aquilo que está escrito na Bíblia não é assim como está, mas que deve ser lido à luz da revelação que depois foi entregue naquele momento, e alguns dos aspectos que contrariam profundamente, né? E com muita influência, por exemplo, do catolicismo. No caso concreto, naquela época o catolicismo era muito incisivo. Então, no caso, por exemplo, do Corão, ela pega muito no cristianismo e na vertente católica, e é importante aqui, e eu gosto muito de deixar isto claro para as pessoas. Já ouvi algumas pessoas às vezes chegando e dizendo, mas não, por que tu dizes isso assim? Porque é bíblico. É importante explicar às pessoas em casa que um católico não é cristão. Não podemos enquadrar um católico na vertente cristã, biblicamente falando. Ele pode falar de Jesus Cristo, ele pode até carregar símbolos do cristianismo, pode andar com Bíblia. Tem a dizer que não, nós somos cristãos, porque acreditamos em Cristo. Eu dizia que não são cristãos. Sim, eles pensam que são, mas se tem que ser alguma coisa, tem que ser na definição do manual. Não pode ser naquilo que eu acho, naquilo que eu já tive uma conversa com um padre, quando eu pessoalmente era católico, quando estava para me converter, e uma das coisas que eu vi é que a igreja está acima da própria palavra, né? Que não procede, de acordo com as Sagradas Escrituras. Mas então, e voltando já para
para a questão destes contactos, falou, não falou, visitou, não visitou, foi, não foi, comunicou-se, não se comunicou, não é? Nós encontramos Paulo, por exemplo, dizendo que ele foi levado a uma outra dimensão, e que nessa dimensão lhe foi dito coisas que não são fáceis de esclarecer através daquilo que é a nossa linguagem. De fato, a nossa língua, a nossa fala, ela limita-nos muito em questões espirituais. Ele foi revelado, né, teve esse contato com o mundo do além, mas nós não encontramos em nenhum momento Paulo a dizer que conversou com alguém que tinha morrido. Nós não encontramos isso. Depois de Lucas 16, nós temos a morte do rico e do Lázaro, né? O rico desce ao Hades e ele tem ali no Hades, ele levanta os seus olhos e vê Abraão juntamente com Lázaro, né? E ele diz para Abraão, envia este homem para que molhe um bocadinho da coisa da água e refresque a minha língua, porque estou em tormentos neste lugar, neste fogo. E Abraão diz-lhe, olha, não tem como eu enviar ele para lá, porque há um abismo, né, entre nós e vocês, não tem que se passar, não tem como passar por ali. E ele, percebendo que não tinha como fazer este contacto entre o seio de Abraão e o Hades, ele diz, ok, já que é assim, por favor, envie este homem para a minha casa. Tenho 5 irmãos, ter uma conduta igual à minha, com certeza vão cair aqui onde eu estou, para que os avise e eles não venham para este lugar de tormento. E Abraão ali diz uma coisa muito, muito interessante, muito profunda, que vale a pena nós relermos. É Lucas 16, versículo auricular, estou lá, diz assim, versículo 29, Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Eu quis mesmo ler esta passagem para que depois não digam que não, o reverendo falou, mas não leu, não. Versículo 19, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Aqui é que entender uma coisa, Abraão está a dizer a eles, tem Moisés, está a falar da lei, tem os profetas, ele está a falar dos ensinos todos do Torá, não é? Não do Torá, perdão, da antiga aliança. Portanto, está a dizer que tem a Bíblia, ok? Eles têm a Bíblia, eles que ouçam a Bíblia. Então, para dizer o quê? Você quer ter um contato com Abraão, quer falar com Moisés, lê a Bíblia. É tão simples quanto isso, é o que Abraão está a dizer aqui. Está a dizer, leiam, eles lá, está a falar dos vivos, nós temos a Bíblia, ok? Por isso eu posso conversar, se eu quiser conversar com Abraão, se eu quiser saber da vida dele, se eu quiser algum segredo de Abraão, alguma coisa parecida, é só ir à Bíblia e procurar as partes que falam de Abraão, e eu vou ali ter a minha conversa com Abraão através das Sagradas Escrituras. Portanto, não procede e eu ficar à espera que Abraão venha para cá e me diga, por exemplo, quais foram os segredos para o sucesso dele financeiro, ou para os segredos de fé e por aí diante. Está tudo lá escrito. Tudo que eu precisava saber de Abraão, enquanto eu estiver vivo, eu encontro nas Sagradas Escrituras, e eu posso assim ter um conhecimento de como é que eles viveram, quais são as coisas que eles fizeram, quais foram os erros que eles cometeram, e me tornar abençoado. Amém. Portanto, glória a Deus. Quer falar com Abraão, quer falar com Paulo, quer falar com Isaac. É só ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, ler e meditar, estudar as Escrituras Sagradas e ter a revelação, as visitações destes todos os homens aqui. Porque fora disso não existe. Deus possa abençoar. Nós vamos observar agora o nosso segundo e o último intervalo e voltamos dentro de instantes. Enquanto isso, Deus abençoe a sua vida. Até já. Até já. Na caminhada da vida, não trilhamos só.
A dor, tristeza, solidão e abandono têm solução. Neste Setembro Amarelo, tu e eu decidimos conversar e falar. Stop Suicídio! A Igreja Centro de Evangelização Missionária apresenta 4 dias da Visitação Divina, com início no dia 14 e fim no dia 18 do corrente mês. Acompanhe a programação dos cultos. De quarta-feira a sexta-feira, os cultos irão acontecer das 17h30 às 19h30 e no domingo o primeiro culto será das 7h30 às 9 horas. O segundo culto das 9h30 às 11 horas. Estamos localizados na Avenida do Trabalho, número 85, próximo à paragem Novo Mundo. Contacte-nos através dos números 85 79 34 605. Esperamos por si. Surpresa, encantado. Sexta-feira vai ser uma edição imperdível. A nossa última edição vai combinar sim com música. Calixto Freira é nosso convidado para esta. A Igreja do Nazareno em Moçambique, com o lema Fazer discípulos semelhantes a Cristo, vem desta informar a comunidade nazareno e o público em geral que os cultos passam das 16 às 11 horas todos os domingos e às quartas-feiras às 19 horas. Acompanhe-nos nas nossas plataformas digitais, Facebook JTV-MZ, YouTube JTV-MOS e na plataforma TNT no canal 37, aqui na JTV. Queremos saudar a todos que nos acompanham a este momento em nome do Senhor Jesus Cristo. A Deus toda honra e toda glória e todo louvor e adoração. Eu chamo André Nguani, o coordenador da Casa de Oração de Moçambique. Estamos trazendo um convite a todos os irmãos e também uma convocação nacional de oração. Todas as sextas-feiras, das 8 até as 9 horas, estamos aqui na JTV para levantarmos um altar de oração, para falarmos com o nosso Deus, para conversarmos com o nosso Deus a favor desta nação. Casa de Oração por Moçambique, aqui na JTV. Muito bem, estamos de volta para este que é o terceiro e último bloco do nosso programa. Portanto, Deus possa te abençoar, a ti que acaba de chegar em casa agora, ligou a sua TV ou ligou o seu telemóvel, conectou-se a nós e nós estamos a falar mesmo desse tema que aparece aí na sua tela. O que a Bíblia fala ou diz sobre a comunicação com os mortos. E esse é o nosso tema e recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o nosso reverendo J.C. Maló, que vai nos abordar e nos ensinar acerca deste assunto. O que é que a Bíblia diz? Será que é possível a comunicação dos mortos ou entre mortos e vivos? O homem de Deus explicou e ensinou baseando-se na palavra de Deus. Então, eu deste lado estou muito abençoada. Acredito que você também do lado de casa está abençoado também. Muito bem, eu vou correr aqui para ler alguns comentários, porque iremos correr para o homem de Deus. Estamos sem tempo para ele deixar aquilo que ainda tem para nos ensinar. Vou começar mesmo por agradecer o Alton Fernando Ulmas e Alice Chissano, Sandra Estevão, Kumaio por estarem a nos acompanhar. E quero neste momento também saudar a Chantilali Vitaldas, que estava aqui, na verdade, a solicitar, a partilhar, a marcar a Sorreia Camilos Filtadas também, décimo combo. Admiro Carlos Citoia, que vai dizendo no seu comentário: que tal sobre Abraão falar com Honório e o Paulo visitar ele no físico?
uma questão para o reverendo aqui. Ele vai responder a essa questão. Abudo Silvério, que desligado a partir de Pemba. E temos aqui o comentário, é o nosso reverendo respondendo ali, o nosso querido irmão Admiro. E temos também o comentário do irmão Will Pacula, que diz: muito boa noite, a JTV, saudações ao homem de Deus. Agradecer a Deus pela inspiração que colocou no JC Maloa e pela iniciativa da televisão com este programa. Estamos atentos e estamos a apreender. Que Deus abençoe a JTV e ao reverendo. Amém. Nós também agradecemos a Deus pela inspiração que Deus colocou e pela revelação que Deus tem dado a este homem de Deus que vem sempre aqui a nos ensinar. E também temos o comentário da irmã Angelina Muxave, ela que diz: JTV MZ, o canal está fechado desde ontem no TMT. Na TMT, ok? Muito bem, Deus abençoe. Acredito que são problemas técnicos e acredito também que iremos resolver esta situação. Temos também aqui o comentário, aliás, queríamos agradecer a irmã Elianal Ferreira por estar a nos acompanhar, irmão Bonga Kumaio por estar a nos acompanhar. Ai da felicidade, que diz tema profundo. Queríamos também agradecer o irmão Kumalo por estar a nos acompanhar, Sorreia Carrimo por estar a nos acompanhar, Crisalda Mavuye Antônio, que diz muita paz. Obrigada, El Pedro Betuel Maposse por estar a nos acompanhar, a Sebastina Marinho, obrigada por estar a nos acompanhar também, Crisalda Mavuia, que diz, Antônio, que diz tema muito pertinente. Ainda há muita gente sendo enganado, que Deus nos proteja. Sebastina Marinho, que diz: aleluia, louvado seja a Deus. O Senhor tem falado muito forte, não é? Com os seus filhos. E muito, ok, é muito maravilhoso. Acredito que seja isso. Neide Albino, obrigada por estar nos acompanhar. Obrigado a Frank Midas também. Geraldo Fredelico, obrigado. Obrigado também a minha querida mana Mela Lixuxa pelo carinho da sua audiência. Já agora um beijo tão grande no seu coração, mana. Ela que diz muito obrigado pelo aprendizado. Queríamos agradecer também ao irmão Charles de Jesus, que diz paz e graça. O programa está super abençoado. Abraços ao reverendo Otília Macamo, obrigada por estar nos acompanhar. Obrigado também ao nosso querido irmão Pedro Faustino Juvencio, que diz ligado. Muito obrigado, irmão José Xisuaio Zungória, que diz muita gente ainda está a ser enganado. Aliás, muito enganado, é o que ele escreveu e é uma realidade. Muito bem, obrigado a todos que estão nos acompanhando, obrigado a todas as pessoas que vão comentando o nosso programa, obrigado pelo carinho da vossa audiência, que Deus possa abençoar rica e poderosamente a vossa vida. Vos abençoe também na entrada e na saída, abençoe e também prospere o trabalho das vossas mãos. Ok, vou ler este último comentário, mas depois deste não leio mais por questões mesmo do tempo. Irmão Manuel Benedito Sureia, que diz paz e graça do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. O programa está muito bom, é verdade, o ensino está muito bom. Eu estou a aproveitar, espero que estejam a fazer o mesmo. Reverendo, o comentário aqui do nosso irmão, na verdade eu vou fazer duas questões e o reverendo vai ficar com todo o tempo para responder. Temos aqui do irmão Admiro, Carlos Chitoi, que diz que tal sobre Abraão falar com... Bom, nós não tratamos o nome dos homens de Deus, mas é comentário telespectador, vamos considerar. Falar com o apóstolo Honório acerca de Paulo, ok, e acerca de Paulo visitar no físico. E também temos... um vídeo, não vou dizer quem é que eu vi do homem de Deus, a dizer que se Deus, aliás, se os curandeiros falam com os mortos a fim de ajudarem os seus filhos que sofrem na terra, é porque Deus também faz com os seus homens, pode fazer, porque tudo que a magia negra faz, que os curandeiros fazem, é réplica daquilo que os filhos de Deus fazem. Então, defendeu
esse ato baseando-se na palavra também, quando dizia que apareceu Moisés, apareceu Enoque, né, reverendo? Sim. Apareceu também aqueles homens ali, Elias, falarem com Jesus. Então, até hoje, nós falamos com Paulo, nós falamos com Abraão, aparecem nos sonhos, ou em visitação, ou no físico, ou eles nos arrebatam. O que é que o reverendo tem a dizer acerca dessas 3 questões? Primeiro, quero desmitificar aqui um aspecto muito importante. Eu, quando trato essas coisas, eu gosto de colocar os pontos nos is. Né? Falou de homem de Deus. Quem disse que é homem de Deus? Né? Esse é o primeiro ponto. Quem disse que é homem de Deus? O fato da pessoa, o que eu estava a explicar, o fato de uma pessoa abrir uma igreja, portar uma Bíblia, falar sobre Jesus Cristo, não faz dessa pessoa homem de Deus. Mateus 7, capítulo 21, a Bíblia é muito clara quanto a isso, né? É muito clara quanto a isso. Então nós não podemos pegar lunáticos, pessoas que não têm os pés assentes na palavra de Deus, pessoas heréticas, pessoas que não se coadunam com essa doutrina da Bíblia e tomá-las como homem de Deus, porque depois esses indivíduos acabam sujando os verdadeiros homens de Deus. Né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Né? Então, não é homem de Deus, é um lunático, é um aventureiro, é um estranho no meio dos homens de Deus. E a palavra de Deus é muito clara em relação a estes fenômenos nos últimos dias. Né? Infelizmente, para quem o segue, o acompanha, quem gosta dele, não tem problema convosco. Eu espero que a seu devido tempo consigam realmente se livrar do meio desses lobos. O que eu estou a dizer claramente aqui, minha filha, é que coloquemos os pontos nos is. Nem tudo que se diz igreja é igreja, nem todo aquele que se diz homem de Deus é homem de Deus. E às vezes dentro do seio dos pastores já há uma... Nós somos muito, vamos lá assim dizer, somos muito políticos em relação ao tratamento de algumas coisas, né? Não gostamos muito de nos atacar, de falar assim de coisas, mas não é bíblico. Não, mas não é bíblico, porque se nós entrarmos para a Bíblia, nós encontramos ali muito confronto entre homens de Deus e falsos homens também de Deus, né? Por isso acho que acho que eu vi um comentário de alguém dizer que não, esse é profeta, apóstolo, né? Ele é um colega. Não, meu colega ele não é, né? Pode ser colega de outros pastores e tal, mas meu colega não é, porque Salmo capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que eu não posso me assentar na roda de zombadores. Então quem zomba da palavra de Deus não é meu colega, não me identifico, com essas pessoas, não lhes tenho como colega e não lhes respeito como tal, não é? Eu tenho que deixar isto aqui muito bem claro aqui. Agora, indo às questões que me coloca, eu não posso, isso não faz nenhum sentido, nem bíblico, nem não precisa até ser crente para... Há uma separação muito clara entre o que se faz no curandeirismo, no ocultismo e o que acontece na igreja. Sim. Por isso, eu não posso basear-me numa manifestação de poder do ocultismo ou do curandeirismo para estabelecer níveis de poder e autoridade dentro do cristianismo ou dentro da igreja. Eu não quero dizer com isto que não aconteçam coisas extraordinárias dentro da igreja, muito pelo contrário. Algumas pessoas, por exemplo, quando abordam este tipo de questões ou quando eu faço comentários em relação a estas coisas, elas dizem assim, não, porque alguns pastores quando não fluem num determinado poder, mas quem disse que nós não fluímos? O fato de nós não postarmos não significa que não aconteçam milagres, maravilhas através dos nossos ministérios, né? Eu já tive visitações, mas nunca apareci, excepto agora, porque é oportuno falar, mas nunca apareci aqui a começar a contar visitações que tive. Não, porque aconteceu assim. Não, mas porque as coisas, elas têm os seus critérios, têm as suas regras, têm os seus momentos e têm os seus propósitos também, não é? E falando em propósitos, nós vamos para a escritura de Mateus capítulo 17, que fala da transfiguração. Nós encontramos aqui, só para tentar explicar aí em casa, como é que estas coisas realmente funcionam. A Bíblia diz aqui, a partir do versículo 1, Mateus 17, 1, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, ok? E foi transfigurado diante deles. Quem foi que transfigurou? Jesus Cristo
foi transfigurado diante daqueles discípulos. Então, aqui há um aspecto muito importante, é que para acontecer isso que depois acontece aqui no versículo 3, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, teve que haver uma mudança de semblante, de estado físico do próprio Cristo, não é? Porque, então, para que Jesus Cristo tivesse essa conversa com Moisés e Elias ali, ele primeiro teve que se transfigurar, ok? E outro aspecto muito importante aqui é que quando Moisés diz, quando Pedro diz que não, é bom estar aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, né? O que o Pedro estava aqui, primeiro Pedro aqui está a falar com Cristo, não é? É bom estar aqui, ele está-se a comunicar com Cristo, não está a comunicar-se nem com Elias, nem com Moisés, mas ele faz uma coisa, ele diz uma coisa muito interessante, ele quer colocar os 3 no mesmo padrão, ele diz, olha, vamos fazer uma tenda para ti, uma tenda para Elias, outra tenda, então vamos fazer 3 tendas. Quando ele diz isso, né, uma nuvem logo aparece e uma voz vem e diz, não é para fazer tenda para 3 aqui, escutem apenas Jesus, né? Quer dizer, este é meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Então, aqui, o que estava acontecendo é que, sabendo Deus que esse tipo de coisa viria de acontecer, Jesus Cristo já começa a treinar os seus discípulos e estabelecer aqui doutrina, padrão. Diz, não ouça nem Moisés, não ouça nem Elias, ouça quem? Ouça quem? Eu estou a fazer a pergunta, ouça quem? Ouça Jesus. Então, como é que tu hoje me aparece a dizer que eu fui ter conversa com Abraão? Tu não precisas de conversar com Abraão se tem Jesus. Tu não precisas de conversar, não precisas, porque a Bíblia está aqui muito clara. É claro como água isto aqui. Qualquer pessoa que lê o mínimo de Bíblia, que tem alguma espiritualidade cristã, vai entender que Deus está a dizer aqui, este é meu filho amado Jesus, em que me compraz. A ele, a quem? Jesus, a ele ouvi, ok? Então, ainda se me dissesse, me veio Jesus e falou comigo, né? Eu tive uma visitação de Jesus e Jesus Cristo falou comigo. Poderia aí ter alguma lógica em termos de coerência doutrinária, até porque Jesus Cristo teve algumas visitações depois que antes dele ter subido. Depois dele subir, ele teve uma com Paulo, não é? Quando Paulo caiu do cavalo, ele pôde lhe ver. Estevão teve também, quando viu ele em pé, ok? Mas agora, ouvir Abraão, ouvir Moisés, não é necessário, de acordo com o que a Bíblia está nos ensinar aqui. Agora, outra coisa muito importante aqui que tem que ensinar é que diz assim, versículo 13, e descendo eles do monte, ordenou Jesus, a ninguém mais conteis a visão, não é? Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. O que é que Jesus está a dizer aqui para eles? Ou melhor, o que a Bíblia está aqui a dizer para nós? Está a dizer que eles tiveram uma visão. E aqui é importante entender o que é uma visão. Ok? E esta é uma parte da semântica bíblica muito complexa. É que quando nós estamos no capítulo das visões, dos sonhos, não é? Há muita coisa de fato que pode ali acontecer. Há muita coisa que pode ali, porque até a Bíblia diz no livro de Jó, que Deus fala, no Jó capítulo 33, versículo 15, Deus fala em sonho ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e por aí fora. Então nós podemos ter visões, nós podemos ter sonhos, mas nós temos que colocar isso sempre no campo da visão ou do sonho. É importante a pessoa dizer, olha, não, eu tive um sonho, é sonho, ok? O sonho não é realidade. A visão, ela também não é realidade. Por exemplo, o livro do Apocalipse foi escrito por detrás de visões. Ok? Então, quando nós estamos a ler o livro, nós temos que entender o que é que está por detrás disto, né? Qual era o propósito disto, não é? E o que é que se queria transmitir com isto e como colocá-lo dentro daquilo que é, de facto, o fenômeno que ali aconteceu. Uma visão, uma aparição
pode ser uma visão, como também pode não ser uma visão. Então é preciso fazer uma boa distinção nisso. Então quando alguém aparecer e dizer, olha, eu tive uma, tem que perceber, foi uma visão, e se disser que foi uma visão, saiba que não é realidade, ok? Uma visão, ela quer transmitir, uma visão, ela pretende transmitir algum conhecimento espiritual que não pode ser transmitido através de palavras, por ser tão complexo. E aí nós temos o campo da visão. No entanto, que fique muito claro que não há necessidade para quem tem Cristo Jesus. Amém. Não há necessidade para quem tem Cristo Jesus. Não há necessidade de Paulo falar contigo no físico e te revelar mistérios de como ser um bom líder. Não. Temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos ensinar e para nos revelar. Muito bem. Internautas aqui a colocarem algumas questões, mas a nossa realização já reclamou há muito tempo de tempo. Fica para a próxima. E fica para a próxima mesmo. Parece que vamos falar lá com a nossa querida mana e produtora lá para podermos dar continuidade deste tema, porque conseguia ver que o homem de Deus ainda tinha mais para dar, mas o tempo, enfim, internautas também com algumas questões, mas enfim, só podemos dizer que Deus possa abençoar. Bom fim de semana para vocês todos, vocês que vão contrair matrimônio. E baixem a música do Rev J, baixem a música do Rev J, baixem a música do Rev J, curtam a música, compartilhem, pulverizem e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, do Rev J. Ele veio nos dizer quem é essa pessoa. Mas ok, eu já imagino, é ele mesmo. Deus possa abençoar em nome de Jesus. Dizer que a vocês que vão contrair matrimônio, Deus abençoe o vosso lar, que Deus seja pilar do mesmo. Vocês que vão à festa, Deus abençoe, quer com mais, quer com mais. Façai tudo para a glória de Deus. Bom final de semana a todos e Deus nos abençoe. Quem é Rev J? Ele sabe lá em casa. Amém. Lá em casa sabe, eu também sei. Que Deus abençoe. Reverendo, vamos dizer tchau para casa. Amém.